Boa noite. Bom, começa agora mais um Conversas e Conexões, que é a área de produção de conteúdo da Feira Conexão Design. E eu sou Eliane Mello, jornalista e curadora de design. O bate-papo de hoje é com a Mariana Vandarte, que é coordenadora da organização social Cidade Ativa, que reúne um grupo de arquitetos e transforma áreas que estão subutilizadas nas cidades em espaços de convivência, mas com um ingrediente importantíssimo que faz toda a diferença, com a participação, com a colaboração dos moradores. Mas quem vai contar isso para a gente com mais detalhes é a Mariana. Mariana, boa noite. Eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite, Eliane. Eu sou a Mariana, sou urbanista e desde 2014 me aproximei dessa área, né, de desenho de cidades, com uma oportunidade de estágio na Prefeitura de São Paulo. E depois me aproximei da Cidade Ativa em 2016 e desde então esse tema me encanta muito. E o que, para mim, é muito bonito de destacar na nossa atuação enquanto grupo, enquanto cidade ativa, que é um propósito em comum que nos une, né? Então, tá no nosso DNA, tá na nossa essência, essa transformação de lugares através de projetos, pesquisas, iniciativas mão na massa de transformação do espaço público, mas também num outro viés que é de transformação das pessoas, né? Através da disseminação de conteúdo, campanhas de sensibilização, para que as pessoas também se sintam parte da cidade, né? Que todos nós estamos nessa conexão. Então, a gente atua nessas duas grandes frentes. E como é que nasceu a ideia do Cidade Ativa? Vocês se basearam em algum exemplo internacional? Porque eu vi vários de vocês já estudaram no exterior, né? Já fizeram cursos, já trabalharam fora, em cidades capitais, né, do Hemisfério Norte, que normalmente tem esses exemplos de cidadania mais consolidados. Sim, com certeza essas experiências elas incentivaram, né, a criação da cidade ativa, muito pela ideia da Gabriela, do Ramiro e da Rafaela, que são os fundadores da organização lá em 2014, principalmente quando a Gabriela atuou na Prefeitura de Nova York, quando ela se aproximou do tema do Active Design, né? Que lá eles começaram um trabalho de estudo para pensar o planejamento urbano, para pensar as políticas públicas relacionadas com saúde, como que a vida das pessoas elas podem ser mais ativas na cidade, né? Então, a partir disso, eles desenvolveram uma metodologia, ela atuou nessa metodologia, que é do Active Design Guidelines, Shaping the Sidewalk Experience, que inclusive está disponível para download, infelizmente ainda só em inglês. Então, quando ela voltou para o Brasil, ela estava com essa ânsia de poder fazer alguma coisa por aqui também. Conversou com o Ramiro, com a Rafaela e com outras pessoas que também estavam interessadas, né? E a gente começou essa discussão, assim, de como que a gente pode transformar esse paradigma de construir cidade, né? Que até então, nosso grupo é formado por arquitetos urbanistas. Muitas vezes a visão que a gente tem na faculdade e na nossa formação é de uma produção de cidade muito de cima para baixo, né? Então, a gente entra com esse elemento que é essencial para que a cidade seja produzida de forma colaborativa e que, de fato, as pessoas que estão ali naquele espaço sejam contempladas nessas decisões. E como é que é? Desde então, a gente vem desenvolvendo várias iniciativas nesse sentido. Como é que é inverter esse olhar e, ao invés de construir a cidade de cima para baixo, fazer essa construção de baixo para cima? Como é que se invertem esses papéis? Isso começou com o projeto do Óleo Degrau, que também foi uma das primeiras ações que a Cidade Ativa fez enquanto organização social, que é de requalificação de escadarias em São Paulo, né? Hoje a gente já fez 6 ações dessas, e essa transformação de como que a gente pode construir essa cidade de baixo para cima veio com a pergunta do edital que a gente submeteu ao projeto, né? Que era um prêmio, que tinha uma pergunta que era: como que você vai transformar, como que você pode transformar uma comunidade com $4.000? E na época o dólar não está, né, o valor que está hoje. E assim, para pensar numa reestruturação de um espaço público, isso é muito pouco dinheiro. Uhum. Então, a gente precisa entender quem são os moradores que estão nesse local, que no caso o objeto de estudo era a escadaria, entender quais são as necessidades, as dificuldades, o que poderia melhorar, para a gente construir junto também esse propósito, esse sonho, né? E colocar a mão na massa para realizar.
E foi então que a gente foi descobrindo esses processos, também com referências internacionais, por exemplo, o Ian Gell, que é um urbanista referência no tema mundialmente, a Jenny Jacobs com a visão dela de 1960 também, né? De que, na verdade, ela era jornalista, de que ela defendia essa cidade para as pessoas, e toda essa visão dela foi construindo esses processos colaborativos que a gente tem hoje. Isso começou em 2014, mas nunca a gente fechou esse pacotinho, né? É só assim que a gente faz. Está sempre se reinventando, de acordo com o contexto que a gente está inserido, o tipo de projeto que a gente está fazendo, mas em todas as iniciativas, em todas as ações da Cidade Ativa, a gente preza pela colaboração das pessoas. E você comentou agora há pouco de um edital. Como é que vocês colocam tornam possíveis esses projetos? Como é que vocês conseguem viabilizá-lo? Você falou do edital e falou de fazer a pergunta. Pergunta para quem? Então, são duas perguntas, né? Como é que vocês viabilizam e como é que vocês escutam esses moradores, a sociedade, né? O cidadão. Uhum, legal. Bom, dentre as experiências que a gente teve do Olha Degrau até hoje, a maioria delas foi via edital ou algum programa da ONU Habitat, por exemplo, que foi o último que a gente fez, que teve uma parceria internacional. Então, a gente sempre busca essas oportunidades, né, esses programas, esses editais que fomentam ali requalificações de espaços públicos. E a forma como a gente faz isso acontecer é do início ao fim, né? Porque a gente entende o nosso papel como cidade ativa, a gente não está o tempo inteiro no território, a gente está num certo período de tempo. Então é muito importante a gente ir criando esses laços de confiança com as pessoas que estão ali, que vão ser impactadas pelo projeto, sensibilizar de que aquilo muito provavelmente vai impactar de uma maneira positiva na vida dela. Então, o processo do óleo degrau, bem resumidamente, ele começa com um diagnóstico para entender, então, quais são as dinâmicas daquela escadaria. A gente vai a campo, a gente faz levantamento de dados, quantidade de pessoas que passam na escadaria, se tem casas que dão para a escadaria ou não, conversa com esses moradores, explica. Também é muito importante envolver as escolas nesse momento, né? Porque eles estão sempre muito abertos também a incluir esse tipo de atividade no currículo escolar. Então, a gente sensibiliza também os alunos, a comunidade escolar como um todo, o poder público também, né? Entendendo as responsabilidades de cada um. Então, a gente começa esse diagnóstico, essas pesquisas quantitativas, qualitativas, conversando com as pessoas também, no método tradicional de prancheta, né, de pesquisa, de chegar e conversar, mas também ao longo desse processo a gente foi desenvolvendo algumas ferramentas lúdicas, porque nem sempre a pessoa está disposta a parar e conversar com você, né? Então, por exemplo, a nossa metodologia dos painéis interativos é sempre um grande sucesso, né? Onde a gente tem alguns banners com algumas perguntas do que a pessoa gostaria de fazer no local, como ela imagina que ele poderia ser melhorado, e as pessoas votam através de um sistema de adesivos, de bolinha. E é legal que isso também gera um senso de consciência na pessoa, né? Ela para pensar no que poderia melhorar ali. Então, cria uma Naquele oportunidade. espaço que vocês querem intervir. É uma Vocês fazem a oportunidade pessoa de criar parar e um mundo pensar um pouco na imaginário. cidade, né? Na cidade onde Sim, ela porque vive. o que a gente percebe muitas vezes é que a pessoa está tão acostumada a passar por aquele lugar que muitas vezes é difícil para ela imaginar as possibilidades de mudança, né? O que poderia melhorar ali, impactar positivamente. Por exemplo, a questão da insegurança pessoal é muito forte nas escadarias. Geralmente elas são mal iluminadas, tem muito acúmulo de lixo, então as pessoas, por exemplo, se sentem inseguras de passar a noite ali. E o projeto, apesar de não resolver todos os problemas que a gente encontra no espaço público, a gente tenta dar esse pontapé inicial, né, para que as pessoas visualizem que é possível essa mudança. E, então, Agora, por que vocês escolheram, desculpa te interromper, mas para a gente voltar um pouco, por que vocês escolheram esse projeto, né? Óleo Degrau, que o nome é muito simpático, porque é uma expressão que a gente usa o tempo inteiro, né? Cuidado, óleo degrau. Mas por que vocês escolheram escadarias das cidades para fazer essa isso também. transformação social e tornar esses Ah, espaços, dar diferentes usos para esses espaços, né? sim, isso começou de um combinado ali de vontade pessoal, principalmente da Gabriela, que ela morava na primeira escadaria que a gente transformou e aquele espaço no dia a dia sempre incomodava muito ela por todas essas questões que não só ela, mas as outras pessoas que frequentavam o local também sentiam, né? E a gente entende que as escadarias, elas são uma rede, elas compõem uma rede muito importante para quem se desloca a pé, né?
são atalhos muito importantes para você chegar de um ponto a outro, para você também fazer alguma atividade física, e muitas vezes elas são tidas só como passagem também. Então, o óleo degrau vem com essa abordagem de que as escadarias também podem ser um espaço de permanência, podem ter atividades de lazer, as pessoas podem se exercitar, praticar mais atividade física. Então, o projeto vem um pouco para responder essas questões. E o que vocês, nessas entrevistas, nos questionários, o que vocês, por exemplo, no caso do óleo degrau, desse projeto, que é apenas um dos projetos de Cidade Ativa, que tipo de retorno vocês costumam ter dos moradores? Né? Ou algo que tenha chamado a atenção? Em que as pessoas querem transformar as escadarias das cidades? Esses espaços de conexão. Sim, isso acaba variando muito de um contexto para o outro, né? Mas, no geral, as pessoas querem mais espaço, por exemplo, para elas descansarem enquanto elas estão subindo as escadarias, porque muitas delas são longas. Então, o que sai muito, às vezes, é banco, é uma melhor manutenção do espaço, lixeira, iluminação. Então, essas são as necessidades mais básicas que os frequentadores relatam para a gente, né? O que é muito interessante de ressaltar nessa pesquisa também que a gente vai construindo junto com os moradores aquela memória, né, e a identidade do lugar, porque às vezes a pessoa lembra de algum acontecimento que ela teve ali, então também isso traz muitas diretrizes para o projeto, né, para a gente valorizar a memória que aquele lugar tem e contemplar isso para as pessoas também, né? E aí, a partir dessas pesquisas e todos esses relatos, as festas que a gente, bom, fazia, né, nas escadarias antes da pandemia também, serve como uma primeira aproximação para as pessoas pensarem, nossa, olha, aqui eu posso fazer uma atividade de pintura, eu posso subir pular corda. Então, as pessoas já começam a construir esse novo imaginário na cabeça delas também, né? Nessas intervenções um pouco mais temporárias, com caráter de festa, com piquenique, isso também chama muita atenção das pessoas. E aí depois a gente. Pois é, isso que eu ia te perguntar também. Porque se é difícil parar as pessoas para responderem a um questionário, né, a pesquisa de vocês para decidir como é que vocês vão intervir naquele espaço da cidade, mais difícil ainda é mobilizar as pessoas como mão de obra para ajudar vocês de verdade, né, na prática, transformar aquele espaço, pintar, reformar, construir equipamento urbano, mobiliário urbano. Como é que vocês fazem para fazer esse convencimento com as pessoas? Em paralelo a essa pesquisa inicial, né, a gente também faz um mapeamento dos atores que já estão consolidados ali no bairro. Então, por exemplo, lideranças comunitárias que já têm alguma influência, grupo de artistas locais, algum outro tipo, às vezes grupo não só artistas de grafite, mas grupo de poesia. A gente então vai mapeando esses pontos. E a escola é muito importante também, né, que acaba sendo o ponto de encontro para essas atividades de engajamento. Então, os alunos eles sempre ficam muito empolgados e muitas das ações que a gente fez no Óleo Degrau, elas estão em área de vulnerabilidade social, onde tem uma carência enorme de espaços de lazer, né? Que às vezes não tem equipamentos adequados ou não tem uma manutenção adequada. Então, a população geralmente recebe o projeto de braços abertos. E incluir elas desde o primeiro dia que a gente chega no local é muito importante para elas irem criando esse senso de pertencimento com o espaço público. Porque, infelizmente, em muitos lugares a gente ainda vê uma ideia de que o espaço público é meio que de ninguém ali, né? Quem cuida do espaço público? Quem é responsável? Claro, todo ator que produz cidade tem o seu papel de responsabilidade no espaço público, mas a gente como cidadão também, né? A gente pode, então, a gente tenta desde o começo trazer essa visão de que a gente também pode transformar, um certo limite, o nosso entorno para que ele fique mais agradável, mais confortável. E para vocês fazerem essa intervenção, vocês precisam, por exemplo, de um aval do poder público, no caso das prefeituras, São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito grande, das administrações regionais. Como é que vocês fazem para poder intervir, modificar um espaço público? Ainda que seja para melhorar, mas eu imagino que precise de uma autorização. Sim, precisa, né? No caso de São Paulo, fica responsável ali por cada prefeitura regional. Cada uma às vezes tem um processo diferente do outro. Mas como o poder público ele também está sempre, desde o começo, a gente já tem que identificar quem é a pessoa responsável por aquele local, qual a secretaria, isso também facilita muito no processo, né? Mas sim, a gente precisa da autorização da prefeitura, que acontece de uma forma um pouco padrão, assim, apesar dos procedimentos serem diferentes, em que a gente apresenta o projeto
né? A gente fala quais vão ser as nossas responsabilidades, porque muitas vezes vem aquela pergunta, ah, mas eu não tenho recurso da prefeitura, né? Eu não tenho recurso, eu não tenho tempo ou equipe para disponibilizar para fazer esse tipo de mudança. Então, a gente coloca quais vão ser as mudanças que a gente vai fazer com as próprias mãos, seja através de doação de material, a compra, e que a gente vai transformar o lugar. Então, geralmente também é visto com muito bons olhos. Um caso de sucesso que a gente teve, assim, foi exatamente esse aí que você É, eu quero compartilhou. aproveitar para ir mostrando. Sim, que foi o último que a gente interviu fisicamente, que foi em 2018, no Jardim Nakamura, extremo da Zona Sul de São Paulo, né? Essa é a segunda escadaria que a gente requalificou lá. E a gente teve um salto muito grande de engajamento do poder público nesse projeto, né? Eles estavam super afim, assim, de fazer o projeto acontecer. E a nossa intervenção, ela acaba vindo mais como uma intervenção tática, né? Com elementos um pouco mais simples, fáceis e rápidos de construir, que geralmente a transformação a gente faz em 2 dias. Então, vem com a Uhum. construção de madeira, pneu, pintura nas paredes, no Finais piso. de Então, semana, normalmente, Mariana? geralmente é uma sexta e um sábado, É porque o senão as pessoas dia, o estão dia todo. trabalhando, é complicado fazer essa mobilização e fazer com que as pessoas se juntem, né, ao trabalho. Sim, sem dúvida. E também teve uma grande mobilização dos artistas de grafite local, foram mais de 15 artistas que participaram da produção, né, dos grafites nos muros. E nesse caso em específico, o apoio da prefeitura foi super importante, porque eles se disponibilizaram e fizeram a manutenção estrutural da escadaria. Então, por exemplo, essa mureta, que está mostrando aí na foto, tinha pedaços que estavam faltando, quebrado, o piso também estava irregular, tinha muito acúmulo Uhum. de lixo. Então, eles fizeram essa reforma estrutural na escadaria para a gente conseguir atuar com a intervenção tática. E também, uma coisa que é super importante de ressaltar é que a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, ela também entrou como parceira do projeto e instalou uma faixa de pedestres no final da escadaria e sinalização para diminuir a velocidade, né? Porque a segurança viária também ela está presente na escadaria, né? Não é, a gente só não está trabalhando somente no trecho da escadaria, ela se expande para o território como um todo. Então, esse projeto conseguiu assim, ter esse avanço grande no engajamento de todos esses grupos. Então, quer dizer, além do que vocês se dispõem a fazer, acaba que vocês se tornam um impulsionador do poder público, né, da prefeitura, para também fazer melhorias nesse espaço onde vocês estão intervindo. Isso é uma coisa comum ou aconteceu especificamente nessa que a gente está mostrando aqui na foto? Não, uma coisa que geralmente a gente consegue assim, ter avanço é a troca de iluminação pública ou, se não tem iluminação pública, inserir alguma, né? Então, isso é algo que geralmente a gente tem uma resposta positiva e ao longo dos processos também a gente foi entendendo como que funciona, né, o poder público, como que é essa aproximação com eles, quais são os tempos, como que a gente pode resolver isso. Mas essa parte de manutenção, por exemplo, uma limpeza mais pesada, lavagem da escadaria, poda de árvores, se tem, né, algum jardim próximo, eles são sempre muito solícitos, assim, sempre muito positivo esse envolvimento. Isso que a gente está vendo aqui é a participação dos alunos de escolas próximas dos locais onde vocês fazem a mudança, a alteração Isso, urbana. geralmente os alunos também acabam sendo os grandes frequentadores, né, dessas escadas, porque faz parte do caminho, ou porque mora ali alguém que eles conhecem, que eles vão brincar na escadaria. Então, um sucesso que é na escadaria é o escorregador, né, que a gente acaba construindo, é sempre um pedido, que na verdade ele vem um pedido das crianças de querer brincar no espaço público e às vezes não ter esse lugar. Então a gente também utiliza da nossa técnica e da nossa formação para traduzir esses quereres no que é possível da gente fazer ali com as nossas próprias mãos, num espaço curto de tempo, com recurso limitado. Então, a gente, por exemplo, traduz isso do escorregador. É até curioso um fato no Jardim Nakamura, que uma criança chegou e falou: Tia, por que vocês não tiram a escadaria daí e põem um campo de futebol, né? A gente não sabia, não dava para fazer isso. Mas a gente traduziu que essa criança quis brincar. E a gente falou: como que a gente pode fazer isso na escadaria? Vamos construir um escorregador. Então, a gente construiu o escorregador faz fila até hoje. Então, é uma maneira de contemplar também, né, essas crianças, para que elas não percam esse sonho aí ao longo da vida. Deixa eu mostrar aqui umas outras. Opa, eu não sei se dá. É, eu estou tampando aqui a pessoa que está colando
os pedacinhos de azulejo fazendo mosaico. Deixa eu mostrar uma outra aqui, com a participação aqui da comunidade. A gente vê aqui, ó, adolescentes, né? Tem criança lá no fundo também. Essa aí é onde? Essa que a gente está mostrando agora. Essa é a primeira que a gente fez no Jardim Ângela, né, extremo da Zona Sul, e ela dava exatamente de frente a uma escola estadual, que é o Oscar Pereira Machado, e que eles também sempre, desde o começo, abraçaram o projeto, assim, com todas as forças. E essa é uma fase intermediária do projeto, né, justamente onde a gente faz aquela festa e também aproveita para coletar alguns dados de forma mais lúdica, né? Então, aí, no caso, por exemplo, uma atividade da Janela do Futuro. Como que esses estudantes viam que a escadaria poderia ser transformada. Então, também, de uma maneira lúdica, leve, interativa, a gente vai trazendo a participação dos alunos, dos moradores, da comunidade em geral para o projeto. Ô, Mariana, e, por exemplo, aí nessa do Jardim Ângela, né? Esse é um dos bairros mais violentos da cidade de São Paulo. Eu me lembro que uns anos atrás, sempre que saía os índices de violência, né? Eu lembro que o Jardim Ângela estava sempre lá no topo, né? E como é que é a presença de vocês nesses espaços que são nesses bairros, nessas regiões da cidade, de periferia, onde normalmente não se vê muito a presença do poder público, e esse é um dos motivos também pela grande insegurança nesses espaços. Como é que vocês fazem para atuar ali em segurança e as pessoas que estejam envolvidas nesse processo de transformação urbana, que se sintam seguras também, né, de se envolver no trabalho todo, no projeto? Sim, em 1990, né, se não me engano, o Jardim Ângela foi considerado o bairro mais perigoso do mundo e desde então várias ações foram desenvolvidas lá dentro para contornar essa situação, né? Hoje em dia, pelo menos para a gente, pelos contatos que a gente tem lá dentro com as lideranças comunitárias, sempre foi muito tranquilo trabalhar lá dentro, né? Nós sempre fomos muito bem aceitos, a gente nunca passou por uma situação de insegurança. Claro, existe violência física em qualquer lugar de São Paulo, Sim. né? Mas a gente está sempre identificado, a gente está sempre em contato com as lideranças comunitárias, identificando quem são essas pessoas que a gente pode contar lá dentro, como as escolas, os comércios, e a gente vai articulando, né, todo esse grupo. A gente tem de papel da cidade ativa também, muito como de facilitação, para unir pessoas que já estão fazendo algum trabalho lá dentro, para a gente unir forças mesmo, e juntos ir lá e transformar o espaço. Então, E, é um pouco nesse sentido, assim. e como é que é a manutenção disso depois? Isso é feito para ficar para sempre? Isso é um projeto temporário, porque isso exige manutenção? Como é que vocês fazem para que essa conquista seja mantida? Depende muito também do contexto de cada lugar, o quanto que as pessoas se sentiram sensibilizadas e engajadas, né? Eu ouso dizer que as ações que a gente fez no Jardim Nakamura, nesse sentido, foram as que tiveram um sucesso maior, assim, porque a gente sabe que, por exemplo, pintura, banco ou algum outro tipo de reparo, eles vão ter que ser feitos a longo prazo. E esse processo de engajamento com a comunidade desde o começo é muito importante também para que eles se sintam parte, né? Então, essa escadaria que está mostrando na foto agora especificamente, aconteceu um fato muito curioso, assim, os alunos da escola, eles formaram um grupo onde todas as sextas-feiras, depois da intervenção, eles iam lá, limpavam a escadaria, o morador que antes só varria a frente da casa começou a varrer a escadaria como um todo, e eles foram se revezando aí, quem fazia a limpeza da escadaria, o pessoal do Ciclo Social Arte, né, que é o grupo de grafite que atua com a gente lá, eles fazem o retoque dos grafites também. Então, a gente entende que quando a gente sai de cena, essa manutenção precisa ser continuada. Seria legal, né, que fosse continuada pela comunidade que foi envolvida ali, para que eles, de fato, peguem para si esse projeto e também queiram transformar outros lugares, né? Se inspirem nesse processo. E vocês mapearam todas as escadarias da cidade de São Paulo? Não, na verdade, o comecinho do óleo degrau, quando a gente começou esse processo em 2014, a gente criou um mapa colaborativo onde as pessoas, a gente compartilhou, e as pessoas podiam colocar os pins das escadarias que elas conheciam. Se eu não me engano, a gente chegou a mapear 170.
um pouco mais que isso, né? Então, enfim, se a gente for parar para pensar, nossa, Em mas a todas gente as só tem regiões da cidade, ou isso se concentrou mais em alguns bairros, em algumas regiões da cidade? estava um pouco mais concentrado ali no centro expandido, né? Na Zona Leste, por exemplo, a gente não tinha muitos exemplos, porque a gente contava muito também com as pessoas que estavam acessando esse mapa, né? Tem uma barreira aí que a gente não consegue. A gente tem algumas hipóteses, né? De que talvez esse formato digital não chegue a todas as pessoas. E também estava restrito um pouco ao círculo, né? Que estava atuando ali junto com a gente. Mas já foi um bom primeiro passo para a gente entender que, de fato, as escadarias fazem parte da rede de mobilidade a pé e precisam ser reinseridas nesse contexto, né? Para que se tornem mais seguras, ativas, mais confortáveis. Me conta alguma dificuldade que vocês já enfrentaram para realizar algum projeto alguma revitalização desse projeto Óleo Degrau. Tá, posso só fazer um comentário breve sobre a palavra revitalização, que Claro é que algo que pode. a gente está Ó, a repensando, casa né? é sua. Então tá bom. É só para pontuar mesmo o termo de revitalização, né? A gente sempre evita usar ele porque parece que revitalizar é dar vida a algo que não existia antes. Mas, na verdade, a dinâmica da escadaria já estava ali. Então, a gente vem com essa camada de requalificar mesmo esse espaço, né? Enfim, esse parênteses breve. Não, muito, muito bem colocado. Ah, legal. E aí, Acho que para quem quiser, por exemplo, vamos pensar que um empreendedor, né, que quer investir na requalificação de alguma escadaria da cidade, onde ele encontra as informações sobre as escadarias que vocês já mapearam, ou se ele, por exemplo, se esse empreendedor poderia sugerir algum espaço onde ele gostaria que fosse requalificado, em parceria com Cidade Ativa, próximo da empresa onde ele trabalha. a gente teve um caso, né, que aconteceu com uma incorporadora, onde tinha uma escadaria exatamente ao lado, vizinha a um empreendimento, e essa incorporadora se aproximou da cidade ativa, todas as informações estão no nosso site para quem tiver mais interesse, a gente também está super disponível a conversar com todos os relatórios, com todos os dados estão acessíveis. Mas chegou com esse pedido de que eles queriam requalificar a escadaria, mas eles não sabiam muito bem como fazer esse processo. Foi ali na região da Pompeia, uma região que é muito consagrada por murais de grafite, por essa arte, né, a céu E que é uma aberto. parte da Então, cidade de São Paulo que é assim, né? Aquilo é cheio de exatamente, sobe então e ele desce. poderia estar então eles se aproximaram da gente e quiseram fazer essa parceria, né, para requalificar aquela escadaria. E a gente entendeu que é muito bom também ter essa abertura de quem está produzindo a cidade, não só no espaço privado, mas que também está olhando para o espaço público, né? Então é uma quebra de paradigma importante. A gente viu que era importante atuar em parceria nesse sentido, assim, né? Colocando os nossos limites de como funciona o nosso trabalho, o que a gente não pode deixar de fazer em nenhum momento, e funcionou legal, assim. Então, a gente fez o processo participativo e a obra estrutural, né, ficou por conta da incorporadora, mas a gente conseguiu também articular 17, se não me engano, 17 artistas para que eles pudessem fazer os murais ali na escadaria, então foi positivo. Tá, e aí, por exemplo, os próximos, como é que vocês vão fazer agora com essa pandemia para manter esse trabalho de vocês? Ou Cidade Ativa agora está recluso, em isolamento social? Acho que nós não somos os únicos, né, que está repensando a atuação, principalmente no óleo de grau, que, enfim, envolve muito contato físico e aproximação e esse calor de estar junto e fazendo a coisa junto, né? Nesse momento a gente está atuando de uma forma um pouco mais digital, mas repensando ao mesmo tempo como que a gente pode, né, voltar aos espaços públicos, continuar esses processos, de repente ter um equilíbrio entre os processos participativos de modo físico e online. Então, a gente ainda não tem essa resposta, a gente está ainda com mais perguntas do que respostas, talvez. Mas a gente está vendo também que, claro, é um cenário extremamente triste que a gente está vivendo da pandemia agora, que mudou completamente.
nossos hábitos e nossas formas de viver, mas também talvez tenha uma oportunidade aí de revalorização dos espaços públicos, né? Então, tem muitas iniciativas em várias cidades do mundo em que, por exemplo, aumentar a calçada ou fechar a rua para carro, para as pessoas circularem com maior distanciamento físico, está sendo uma das principais iniciativas para as pessoas voltarem de forma segura às ruas. Então, algo que já era ali posto como urgente, da gente requalificar espaços públicos, dar a valorização e prioridade necessária a isso, está sendo feito agora, né, de algumas formas, e não tá dando para adiar mais isso, né, porque isso é muito, muito importante mesmo. Bom, é isso, mas essa retomada aos espaços públicos ainda dá um pouco de receio, né, porque também isso impactou muito na vida das pessoas. Eu vejo e sinto que as pessoas estão valorizando mais esse momento de estar do lado de fora, de estar na rua, de poder fazer uma caminhada. Então, acho que é importante também a gente trabalhar nesse lado da sensibilização e conscientização de que, de fato, isso é muito importante para a nossa saúde mental e física. E vocês podem ter uma atuação agora muito importante, principalmente porque vocês desenvolvem esses projetos em áreas onde falta tudo, né? E o lazer, então, é algo que praticamente inexiste. Espaços de uso coletivo, né? Com, com equipamentos, né, urbanos, para que as pessoas possam usufruir daquilo ali em segurança e com prazer, né, de estarem ali. Então, essa transformação agora, mais do que nunca, para pessoas, por exemplo, que vivem em casas, né, em espaços que às vezes tem um cômodo, dois cômodos, né, essas pessoas não têm condição de ficar fechadas em casa, elas precisam ir para o espaço público e que esse espaço público também seja seguro para elas, né, seguro e agradável, né? Sem dúvida. A crise do coronavírus, ela escancarou muito a desigualdade social que a gente vive, né? Inclusive, as medidas preventivas acabam sendo até um pouco elitistas nesse sentido, porque muita gente nem tem água para lavar a mão, ou é bom, como você falou, não ficar trancada ali 10 pessoas numa casa de 40 metros quadrados, né? E como que elas vão fazer? Se os espaços ao ar livre, que oferecem um risco de contágio menor, não estão preparados para receber essas pessoas. Então, com certeza, esse é um ponto muito importante para ser abordado. E você comentou agora há pouco, você falou de uma expressão chamada active design, né? De onde nasce essa expressão e como é que é, usar, né, todas as ferramentas, o conhecimento, né, do design nesse trabalho de vocês? Sim, essa é um movimento, né, criado nos Estados Unidos lá em meados de 2000 e traz essa ideia de promover hábitos mais saudáveis nas pessoas através do desenho de edifícios, cidades, espaços, junto com políticas públicas voltadas à saúde, né? Então, a cidade ativa nasceu muito com esse conceito no DNA dela, de que de fato a gente precisa fazer com que os espaços sejam voltados para as pessoas, né? E não e inverter esse paradigma e essa prioridade rodoviarista de que as ruas têm que ser para os carros. Então, é uma retomada desses. E o Active Design traz muito a experiência da pessoa para a produção daquele lugar, né? Então, derivado um pouco disso também, a gente tem a nossa iniciativa de Safari Urbano, que também veio da experiência da Gabriela na época que ela trabalhou na Prefeitura de Nova York, que é uma metodologia onde a gente não produz e não projeta o espaço em planta, corte ou elevação, que é como nós, arquitetos urbanistas, geralmente estamos acostumados a fazer. Ele traz uma metodologia que é de olhar o espaço em 3D, como se fosse ir para uma calçada e olhar como se fosse um quarto. Então, você analisa o plano da fachada dos edifícios, o Acho que plano eu do tenho uma piso. imagem aqui para mostrar. Exato. Então, ele traz essa visão em 3D, né? Que é, de fato, a experiência que você vai ter quando você está caminhando por uma calçada. E essa metodologia traz muito desenho à mão como essencial para fazer isso, né? Porque se a gente tira uma foto, por exemplo, inclusive essa ação a gente fez com uma escola. Essa ação de ir na rua, de desenhar, ficar ali meia hora, uma hora desenhando, também faz com que você perceba as necessidades do local, né? Então, às vezes, não tem sombra, tá muito sol e você sente o que as
pessoas que vão passar naquela calçada também vão sentir. Então traz muita diretrizes de projeto também. E é muito diferente do que só tirar uma foto, chegar no escritório e analisar, né? O que precisa ser feito ali. Faz essa experiência mais humana, né? Do design voltado para as pessoas, de verdade. Uhum. Esse não é. Aqui dá para a gente ver bem o desenho, né? De como Sim. que é a perspectiva, por exemplo, de uma calçada, o espaço onde é voltado para o pedestre, né? Isso, esse faz parte do projeto Como Anda ou é desse outro que você Não, citou agora há pouco? esse é o safari urbano mesmo, né? Essa Safari metodologia Urbano. a gente trouxe para o Brasil, a gente adaptou para o contexto brasileiro também, né? Considerando que não dá para simplesmente replicar o que foi feito nas cidades dos Estados Unidos. E adaptar às E necessidades daqui, né? A exato, nossa aí a gente viu que realidade. isso é importante para analisar nas cidades brasileiras, e aí a gente traduziu essa metodologia, inclusive está disponível no nosso site para download. E ressalto que, gente, não é preciso saber desenhar, não é para ficar desenho bonito, é de fato para a gente ir para a É, rua porque, entender os elementos porque esse aí é um desejo que... profissional, né? Mas a gente já fez esse trabalho com pessoas de diversas áreas, com alunos do nono ano, então é uma ferramenta mesmo de educação. Pois é uma ferramenta de educação. Nesse projeto, vocês, no Safari Urbano, vocês não intervêm no espaço, mas vocês criam uma conscientização das pessoas sobre o espaço que elas ocupam na cidade, é isso? Tem esses dois caminhos, né? A gente ainda não Ah, teve oportunidade de intervir, por exemplo, de um diagnóstico feito pelo Safari Urbano, mas a gente já fez um processo de capacitação com a prefeitura para eles aplicarem nos lugares onde estavam previstos projetos de intervenção. Ao mesmo tempo, a gente também aplica essa metodologia de uma forma um pouco mais simplificada nas ações que a gente faz com escola, a gente também fez muita ação com cursos de arquitetura e urbanismo, né, onde a gente entende que essa ferramenta é muito poderosa justamente para isso, para a gente entender o espaço na escala humana, né, e olhar o espaço voltado para a escala da pessoa e quais as experiências que ela vai ter ali. e como é que costuma ser a reação das pessoas quando vocês mostram para elas essas ferramentas, né, de como pensar a cidade, né? E não só nessa correria que você passa ali, você citou as escolas, indo para a escola, indo embora, chegando na escola, saindo, ou os pais que levam os filhos na escola, ou a rua que você transita ali todo dia a pé para ir para o seu trabalho. Estou falando um pouco do pedestre, né? Não só de quem. Porque quem está de carro normalmente não observa menos, né? A cidade em que habita. Mas como é que é o retorno das pessoas nesse caso aí, por exemplo, do safari urbano? É, Vocês percebem, por exemplo, que as pessoas de repente se despertam para questões da cidade que elas nunca tinham imaginado, nunca tinham parado para pensar? Sim, sim, com certeza, sem dúvida, esse é um retorno que a gente tem em todas as ações que a gente faz. É muito curioso de trabalhar com os alunos da escola também, porque apesar deles não, por exemplo, estarem dirigindo, eles estão dentro do carro, mas blindados, né? Então não percebe a cidade como de fato ela é. Assim. Está numa velocidade diferente. Então quando a gente sai para a rua, vai no entorno, muitas vezes as crianças nem sabiam o que tinham na rua do lado da escola e conversam com as pessoas que estão ali. É muito legal, assim, porque muitas vezes, principalmente nas crianças, você vê um brilho nos olhos, assim, de como que ela pode pensar aquele lugar de uma forma diferente. E a gente também não faz isso para que essas crianças e futuros estudantes da faculdade façam o curso de arquitetura e urbanismo, mas que elas entendam que a cidade é produzida através de várias camadas e que todo mundo acaba influenciando nas decisões da cidade, né? Tanto como cidadão, quanto profissional, enfim, como pessoa mesmo. Então, essa metodologia vem também com esse viés. E para as pessoas que estão justamente ali fazendo uma caminhada ou estão naquele trajeto automático, indo e vindo, quando elas param para observar o espaço, o olhar muda também, né? Percebe, por exemplo, uma loja diferente, ou uma textura, cheiros, né, que tem ali ao longo do caminho. Então, isso também, acredito que também construa o imaginário da cidade e uma certa zeladoria, né, um despertar do que aquele espaço está influenciando na minha vida. Se eu estou com medo de passar em algum lugar, se eu fico feliz de passar em outro, por quê? O que me atrai naquele lugar. Eu quero
que você nos conte também sobre um outro projeto. Deixa eu ver se eu mostrei todos esses aqui. Mostrei. Que é o Como Anda. Ah, peraí. Antes da gente ir para o Como Anda, eu queria te fazer uma pergunta. O trabalho do Cidade Ativa é voltado só para a cidade de São Paulo ou vocês pensam em atuar em outras partes do Brasil? O óleo degrau, que é a ação mais física, por enquanto, ela é específica de São Paulo, né? Mas a nossa atuação é a nível nacional, assim. Inclusive, o Como Anda, ele é um projeto nacional, né? A gente faz muitas palestras em outros lugares, a gente já foi para outros estados, ainda mais agora, né? Que está tudo no formato digital, é mais fácil da gente estar presente nesses outros lugares, mas a gente está sempre atuando em diversos lugares e também a gente tenta sempre participar de eventos voltados à mobilidade a pé também fora do Brasil, né? Um deles que eu destaco é o Walk 21, que é uma conferência que traz iniciativas e discussões sobre o caminhar nas cidades do mundo. Então, esse é um outro evento que a gente também está sempre acompanhando e que cada hora acontece num país diferente. E Então conta um já, pouco para a gente, conta um pouco para a gente do Como Anda, desse outro projeto que vocês fazem, que esse sim tem uma abrangência muito grande. sim, o Como Anda, ele hoje é o ponto de encontro das organizações que atuam com mobilidade a pé no Brasil. Ele foi idealizado em 2016 pela Cidade Ativa em parceria com a Corrida Amiga, que é uma outra organização, e apoio do Instituto Clima e Sociedade. Lá atrás ele nasceu com o objetivo, como uma pesquisa para entender, né, quem eram os grupos, quem eram essas pessoas que estavam defendendo a mobilidade a pé no Brasil. A gente entende também que as políticas nacionais, elas estão... Tem ali um trecho que fala sobre a valorização dos modais ativos para reduzir impactos ambientais, para ser mais saudável, mas a gente não vê muito, de fato, isso na prática. Então, a gente expandiu esse mapeamento a nível nacional. Hoje a gente já tem mais de 190 organizações mapeadas no site. E a gente sempre tenta atuar em rede, né? Então, o próprio Comanda, ele não foi evoluindo através das nossas ideias somente, né? A gente sempre busca consultar organizações parceiras para definir qual que vai ser esse plano de ação, qual vai ser a linha que a gente vai seguir, o que as organizações que estão mapeadas estão precisando, quais são as necessidades. E isso também está explícito na pesquisa que a gente fez, que a gente montou um gráfico interativo onde dá para fazer vários filtros de qual a atuação dessas organizações, né? Muitas delas atuam com campanhas, com políticas públicas, com intervenção no espaço público, então também é muito diverso esse universo. E ao longo do projeto, quando ele foi evoluindo, né, nesse último período que passou, a gente entendeu que era muito importante e oportuno esse momento das eleições municipais previstas para novembro desse ano, né, de fato fazer advocacy e defender a mobilidade a pé na agenda política. E a partir disso, a gente fez um levantamento de várias ações no Brasil que atuaram, né, no tema, defendendo a mobilidade a pé, e a gente chegou em 5 estudos de caso que foram aprofundados, detalhados, esmiuçados, assim, para entender quais são as táticas, as ferramentas, as estratégias usadas por esses grupos, as lições aprendidas. E todo esse resultado, ele foi compilado nessa publicação, que foi lançada recentemente, que está aí na tela, que também está disponível gratuitamente para download no site do comoanda.org.br. Vocês acabaram E que, criando um além outro do... site, então. Quer dizer, tem o site da Cidade Ativa, que é cidadeativa.com.br, .org. cidadeativa.org.br, e esse projeto Como Anda, ele cresceu tanto que vocês acabaram criando um outro site só para ele. Apesar de que ele está acessível também no site do Cidade Ativa, né? Tem uma página dentro do nosso site em que é possível ir para o site do projeto, né? Porque além desse material que a gente lançou recentemente, tem outros materiais que foram produzidos ao longo desse processo. Uhum. E a gente busca disseminar ao máximo esse conhecimento também, que é uma das frentes, né? Um dos objetivos do projeto. Então, além dos materiais produzidos pelo Comando, tem um extenso mapeamento sobre o marco regulatório da mobilidade a pé, a linha do tempo da mobilidade a pé, apresentações que a gente entendeu mais, a produção delas foi mais para nivelar
o que todo mundo estava entendendo sobre mobilidade a pé e como que a gente pode defender. Então, está tudo isso disponível no site também, todos os relatos. Então, foi necessário, né, criar essa plataforma, mesmo porque o Comando está se configurando como uma rede, né, de atuação. Hoje é a Cidade Ativa e Corrida Amiga, que está à frente no desenvolvimento desse projeto, mas a gente atua em parceria com muitos outros grupos e indivíduos que atuam nesse tema, né? E E aí, como é que essa rede funciona? Como é que vocês fazem para colocar a rede ativa, né? Para fazer com que todos se conheçam e troquem informação e estejam conectados? Porque são muitas, né, organizações pelo Brasil inteiro. Que bom. sim, é bom, uma forma que a gente entende de atingir essas organizações é pelo meio digital mesmo. Então, todas as evoluções do projeto a gente busca manter informado, busca manter as redes sociais ativas. É, e, recentemente, para essa articulação, para defender a mobilidade a pé nas eleições, a gente criou um grupo de WhatsApp que hoje conta com mais de 100 pessoas, tanto as organizações que já estavam mapeadas, quanto novas pessoas que se interessaram e conheceram o projeto. E é muito legal que assim, a gente criou o grupo sem saber muito como que ia ser, né? Mas ele é um grupo muito ativo, em que as pessoas estão muito abertas a colaborar. Então, isso é algo que a gente vê também nesse universo da mobilidade a pé, né? Tem muita coisa para fazer, a gente sabe que a gente precisa estar junto para fazer isso acontecer. Então, tem muita troca, tem muita experiência bacana acontecendo lá. E também a gente fez uma série de 6 webinars com temas diferentes, que estão disponíveis também, foi gravado, chamamos as pessoas que estavam na rede, quanto tanto outros especialistas, para falar desses temas específicos, né? Então, essa foi uma forma também que a gente E encontrou você comentou agora há pouco, dessas eleições e desse levantamento que vocês fizeram em função dessas eleições municipais que vão acontecer agora em novembro. Isso foi apresentado para candidatos? O que vocês fizeram com esse material para fazer com que a coisa se torne realidade? o material foi lançado não tem nem um mês, então ele é bem recente. Então, a gente está nessa fase de divulgação, né, em grandes mídias, enfim, nas nossas redes, para que muitas pessoas tenham acesso a ele e se sintam incentivadas e motivadas a defender a mobilidade a pé. E agora a gente desenhou assim, o que seria esse próximo passo, né, do projeto, que é de fato apoiar outras organizações que já estão com campanha em andamento, entender quais são as agendas e as propostas de governo que estão abordando ou não a mobilidade a pé, em quais cidades. Então, esse é um próximo passo para o projeto, que ainda está um pouco embrionário, mas que a gente já fez algumas Vão ter que perguntas correr, sobre né? Porque as eleições estão aí. Aqui que está Andarapé o voo. Desculpa, te interrompi. Esse levantamento é esse que a gente está mostrando? Isso, todo o levantamento foi compilado, né, nessa publicação, que não traz só os estudos de caso e essas táticas, ferramentas destrinchadas, mas também traz uma contextualização do cenário da mobilidade a pé no Brasil, o que significa defender a mobilidade a pé, né? Quem são as pessoas impactadas, quais são os dados que a gente tem. Por exemplo, numa recente pesquisa da Associação Nacional de Transportes Públicos, deu que 40% da população brasileira se desloca exclusivamente a pé todos os dias. Ou seja, Sim. 130 milhões de pessoas nas ruas todos os dias. E a gente não Que é vê a importante lembrar, prioridade pessoas que não pública. conseguem pagar pelo transporte público. Tamanha a carência. Às vezes é bem isso, elas não têm opção, e é algo que também distancia a gente de se identificar como pedestre, né? Porque ainda querendo ou não, ter um carro, coisa assim, é um aspecto de status, né? De que você se deu bem na vida. E na verdade a gente tenta inverter essa prioridade. E quando a gente está caminhando, é o meio mais saudável que a gente tem que se deslocar para a cidade, é o meio mais econômico, é o meio que a gente está gerando menor impacto ambiental. Então, só tem benefícios, mas é isso. Essa rede ela precisa ser atrativa, ela precisa ser, de fato, uma opção, né? Não só o que sobrou ali para as pessoas que não Sim. têm outra oportunidade. Isso está mudando, né? Ainda bem. Ô, Mariana, e quem quiser ter acesso a esse levantamento, por exemplo, aqui a gente vê na imagem que ele está em forma de livro. Ele está disponível no site, né, do comoanda.org também, .br, é isso? Isso, na seção de biblioteca.
Tá, na seção de biblioteca. E isso a gente vai colocar amanhã, nos próximos dias, para que as pessoas que não conseguiram assimilar aqui onde é que podem encontrar, ter essa informação por escrito depois nas redes sociais da Feira Conexão Design. Mas quem quiser, por exemplo, ter acesso ao livro, né, ao material fisicamente, como é que faz? Vocês enviam esse material? Por enquanto, o material ele está só digital, né? Mas ele segue uma estrutura interativa também, onde dá para navegar pelo material, ir e voltar em qual sessão você quiser. A gente não tem previsão de que essa publicação vai ser física, né? Essa, na verdade, foi uma imagem de divulgação mesmo, mas hoje ela tá digital. E a gente entende também que essa é uma forma de alcançar mais pessoas, né? Claro, o físico é muito legal de ter também, mas essa foi a forma mais rápida da gente conseguir soltar esse material e publicar para que a maioria das pessoas... De menos custo também, né? Também, sem dúvida. Tá. Ô, Mariana, e aqui a gente fala, o projeto chama Como Anda, né? E quem não anda? O como anda, acho que a mobilidade a pé, na verdade, a gente entende como algo inerente ao ser humano, né? De que a gente se desloca com o corpo. Mas a gente tem que considerar os diferentes perfis de pessoas e as habilidades, né? Seja através de um apoio de uma muleta, ou de uma cadeira de rodas, ou de um pai e mãe com um carrinho de bebê. Então, existem diferentes necessidades também para as pessoas que se deslocam pela cidade, né? Mas a mobilidade a pé é isso, é a gente se deslocar com o nosso próprio corpo e, independente do momento, se a gente anda de carro, anda de transporte público, em algum momento do dia a gente vai ser pedestre, né? Então, a gente se identificar e construir essa identidade também de que todos somos pedestres é muito importante para a gente avançar no movimento. São muitos projetos. O Cidade Ativa é realmente muito ativo, né? Quantas pessoas estão envolvidas, Mariana? E como é que é o dia a dia de vocês? Vocês estão totalmente voltados para essa organização social Cidade Ativa? Ou cada um tem o seu trabalho num escritório de arquitetura, de design, ou numa empresa e trabalham como voluntários do Cidade Ativa? Como é que é essa força de trabalho do Cidade Ativa? No começo era bem assim, né? Todo mundo tinha seus projetos e trabalhos paralelos e a Cidade Ativa ficava nas noites e nos fins de semana. Até que a gente começou a evoluir e se consolidar também, né? Nesse mercado e nessa atuação, em que a gente conseguiu ter algumas pessoas que se dedicam 100% do tempo a isso, né? Hoje, especificamente, somos em 4 pessoas no dia a dia. Uau. E uma que atua estrategicamente, que é a Rafaela, que ela foi fazer mestrado fora do Brasil, né? Então ela participa mais de momentos estratégicos. Então hoje na Cidade Ativa, no dia a dia, estamos eu, Nathalie, Gabriela e Ramiro. Eu, Nathalie e Gabi, a gente fica mais no dia a dia. O Ramiro ainda tem um trabalho paralelo, né? E se dedica nas horas disponíveis para a Cidade Ativa. A Nathalie está fazendo mestrado também. Então a gente vai articulando com as outras atividades, que a gente entende também que é muito importante para o crescimento da Cidade Ativa, né? Trazer essas outras visões, essas outras experiências. Então, a gente está sempre tentando articular, costurar com ideias, mas hoje estamos nessa configuração. Mariana, é impressionante como vocês são poucos e o tamanho do projeto, né? O tamanho da organização social Cidade Ativa, a quantidade de projetos e trabalho que vocês conseguem fazer. É assim, Mas posso ressaltar, por favor. a nossa equipe ela é pequena no dia a dia, mas a gente não teria conseguido fazer tudo isso se não fosse com a colaboração de pessoas que às vezes estão em projetos pontuais, né? Então, o Óleo Degrau, por exemplo, em todas as edições que a gente fez, a gente já contou com mais de 300 voluntários. Então, a gente sabe que a gente não vai fazer nada sozinho, né? Claro, tem a parte ali do dia a dia, a parte interna da organização, mas a gente sempre conta com o apoio de muita gente, assim, que acredita no projeto, que está junto, que veste a camisa. Então, para a gente é muito importante reconhecer essas pessoas também. Tá, a gente está quase terminando, mas o Vicente fez uma pergunta interessante aqui. A gente já tinha falado um pouco sobre isso, mas ele está perguntando aqui. E o interior de São Paulo, região de Campinas, por exemplo? Ou vamos pensar aqui
uma cidade no Nordeste, no Sul, né, Centro-Oeste. Vocês pensam em expandir? É possível com essa estrutura que vocês têm hoje no trabalho? Vou te pedir para ser curtinha na resposta, porque o tempo aqui está acabando. Tá. Bom, hoje a gente já atua numa estrutura um pouco cada um em um canto. Eu estou em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A Nathalie está no interior de São Paulo. Gabriela está em Barcelona. Ramiro está em Londres. Então a gente já está bem espalhado, internacionalizado. Mas nós que estamos aqui no Brasil, a gente sempre se articula para estar em lugares diferentes, né? Então, é claro, depende das oportunidades também que a gente consegue identificar e que chegam até a gente. Mas a gente está sempre aberto a prospectar novas parcerias, em qualquer lugar que seja. O que é mais fácil, É que a só gente já chamar. conseguiu, a gente está disponível. Geralmente a gente faz palestras, né? A gente já fez palestra no Sul, no Nordeste, em Campinas, inclusive, a gente já foi também na Unicamp. Então, a gente está sempre aberto aí e construir ideias juntos. Tá, conta pra gente aqui essa novidade que vocês vão concorrer a um prêmio em Seul. Conta pra gente como é que é isso, de forma curta, tem que ser papum. Ó, a gente tem 1 minuto para encerrar. Bom, é Só isso, né? para A gente está todo sempre mundo poder tentando. torcer aqui. Vamos lá, gente, na torcida. A gente vai escrever o Óleo Degrau, né, para participar desse prêmio em Seul, que é o Human City Design Award, que preza por isso, né, por colaboração e construção do espaço público que atinja a comunidade de uma maneira positiva. Ponto. Vai ser muito bacana a gente ter um projeto brasileiro premiado em Seul, né? Cidades mais Vamos humanas, que a gente torcer. possa ser um exemplo. Mariana, olha, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, que o Cidade Ativa possa ficar cada vez mais ativo, que vocês possam crescer em número de participantes, de voluntários, que o poder público se sensibilize, né, com o trabalho de vocês e que possa ser um apoiador importante, né, para esse projeto crescer, empresários, né? Eu dou os Sim. parabéns não só para a Mariana, mas para todos os integrantes do Cidade Ativa. E para quem quiser conhecer mais, gente, olha, cidadeativa.org.br. Mariana, muito Só obrigada. pontuando. Só Obrigada. .org, Só pontuando. cidadeativa.org, é isso aí. Estamos Então tá, Mariana, disponíveis muito para. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer.